Capítulo 3º. Do processo administrativo de responsabilização. Artigo 9º. A competência para instauração e julgamento do par é concorrente entre o secretário da SCGE e a autoridade máxima do órgão ou entidade em face da qual foi praticado o ato lesivo. Parágrafo 1º. A competência para instauração e o julgamento do par poderá ser delegada, vedada subdelegação. Parágrafo 2º. No âmbito da competência concorrente, tornar-se-á preventa a autoridade que primeiro instaurar o par. Artigo 10. A SCGE possui competência para avocar os processos instaurados para exame de sua regularidade, ou para corrigir o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. Parágrafo 1º. A SCGE poderá exercer, a qualquer tempo, a competência prevista no caput, se presentes quaisquer das seguintes circunstâncias. Inciso 1º. Caracterização de omissão da autoridade originariamente competente. Inciso 2º. Inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem. Inciso 3º. Complexidade, repercussão e relevância da matéria. Inciso 4º. Valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade atingida, ou. Inciso 5º. Apuração que envolva atos e fatos relacionados a mais de um órgão ou entidade da administração pública estadual. Parágrafo 2º. Ficam os órgãos e entidades da administração pública estadual obrigados a encaminhar à SCGE todos os documentos e informações que lhes forem solicitados, incluindo os autos originais dos processos, que eventualmente estejam em curso, sob pena de responsabilização nos termos da lei. Parágrafo 3º. O par avocado terá continuidade a partir da fase em que se encontra, podendo ser designada nova comissão pela SCGE, e serão aproveitadas todas as provas já carreadas aos autos, salvo as eivadas de nulidade absoluta. Seção 1ª. Da instauração, tramitação e julgamento do par. Artigo 11. A instauração do par dar-se-á mediante portaria a ser publicada no Diário Oficial que deverá conter. Inciso 1º. O nome e o cargo da autoridade instauradora. Inciso 2º. Os membros da comissão processante, com a indicação de um presidente, e. Inciso 3º. A síntese dos fatos, e as normas pertinentes à infração. Parágrafo 1º. Fatos conexos, ainda que não mencionados na portaria, poderão ser apurados no mesmo processo administrativo de responsabilização, independentemente de aditamento ou complementação do ato de instauração. Parágrafo 2º. Até a conclusão do par, o nome empresarial, a firma, a razão social, ou a denominação da pessoa jurídica ou entidade, bem como o número de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ, serão omitidos das publicações oficiais, salvo haja necessidade de intimação por edital. Artigo 12. O par será conduzido por comissão composta por, no mínimo, 3 servidores estáveis, ou, em se tratando de entidades da administração pública, cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, por, pelo menos, 3 empregados públicos permanentes, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço na entidade. Parágrafo 1º. A comissão deverá ser composta por, no mínimo, um membro da SCGE e um membro da Procuradoria-Geral do Estado PGE. Parágrafo 2º. Nos casos em que a investigação for instaurada pela SCGE, a comissão será composta, sempre que possível, por um representante do órgão ou entidade envolvido com o fato apurado e um membro da PGE. Parágrafo 3º. Em qualquer das hipóteses, o membro que participou do PIP estará impedido de compor a comissão do par dele decorrente. Parágrafo 4º.
No caso de par processado no âmbito da SCGE, é possível esta solicitar a indicação de servidores estáveis do órgão ou entidade envolvida na ocorrência, para auxiliar na condução do par. Parágrafo 5º. A comissão do par deverá autuar os documentos relacionados aos indícios, provas e elementos que indiquem a prática dos atos lesivos contra a administração pública, numerando e rubricando todas as folhas. Parágrafo 6º. A comissão, para o devido e regular exercício de suas funções, poderá: inciso 1º, propor, cautelarmente e de forma fundamentada, a suspensão de procedimentos licitatórios, contratos ou quaisquer atividades e atos administrativos relacionados ao objeto do par, até a sua conclusão. Inciso 2º. Solicitar a atuação de especialistas com notório conhecimento, de órgãos e entidades públicas, ou de outras organizações, para auxiliar na análise da matéria sob exame, e: inciso 3º. Solicitar ao órgão de representação judicial, que requeira as medidas judiciais necessárias para o processamento das infrações, no país ou no exterior. Parágrafo 7º. Os atos processuais poderão ser realizados por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo 8º. A pessoa jurídica poderá acompanhar o par por meio de seus representantes legais ou procuradores, restando-lhe assegurado amplo acesso aos autos com extração de cópias físicas ou digitais, às custas do solicitante, vedada a sua retirada do órgão ou entidade da administração pública por eles responsável. Parágrafo 9º. O acesso aos atos processuais será restrito às partes, ou seus procuradores até o trânsito em julgado, salvo quando declarado fundamentadamente o seu caráter público ou autorizado pelas partes, conforme parágrafo 3º do artigo 7º da Lei Federal nº UM 2527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 10. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Artigo 13. O prazo para conclusão do par não excederá 180 dias, admitida prorrogação por no máximo igual período, por solicitação, em despacho fundamentado, do presidente da comissão autoridade instauradora. Parágrafo 1º. Não será computado, no prazo do caput, o fixado para a prolação da decisão, de que trata o artigo 20. Parágrafo 2º. Suspende-se a contagem do prazo previsto no caput. Inciso 1º. Pela propositura do acordo de leniência até o seu efetivo cumprimento. Inciso 2º. Quando o resultado do julgamento do par depender de fatos apurados em outro processo. Inciso 3º. Quando houver a necessidade de providências judiciais para o seu prosseguimento, ou. Inciso 4º. Por motivo de força maior. Parágrafo 3º. Nos casos descritos no parágrafo 2º, será lavrado termo de suspensão do andamento do par, com a exposição das justificativas correspondentes. Artigo 14. Instaurado o par, a comissão processante notificará a pessoa jurídica para, no prazo de 30 dias, contados da data do recebimento da notificação, apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pretenda produzir. Parágrafo 1º. Do instrumento de notificação constará: inciso 1º. A identificação da pessoa jurídica, e, se for o caso, o número de sua inscrição no CNPJ. Inciso 2º. A indicação do órgão ou entidade envolvido na ocorrência, e o número do processo administrativo instaurado. Inciso 3º. A descrição sucinta dos atos lesivos supostamente praticados contra a administração pública estadual, e as sanções cabíveis. Inciso 4º.
A informação de que a pessoa jurídica tem o prazo de 30 dias para, querendo, apresentar defesa escrita, e inciso 5º. A indicação precisa do local, onde a defesa poderá ser protocolada. Parágrafo 2º. A notificação inicial será feita por via postal com aviso de recebimento, ou por qualquer outro meio, que assegure a ciência da pessoa jurídica acusada. Parágrafo 3º. Considerar-se-á realizada a notificação que comprovadamente for entregue no endereço da pessoa jurídica em face da qual se instaurou o par. Parágrafo 4º. As intimações serão feitas preferencialmente pelo endereço de correio eletrônico constante do CNPJ da pessoa jurídica acusada. Parágrafo 5º. A pessoa jurídica poderá indicar, no mesmo prazo para a defesa, endereço de correio eletrônico diverso do constante em sua inscrição no CNPJ, para o qual, nesta hipótese, serão encaminhadas as intimações. Parágrafo 6º. Não sendo possível confirmar a entrega da intimação no endereço eletrônico da pessoa jurídica, a comissão deverá adotar outro meio que assegure a confirmação. Parágrafo 7º. A pessoa jurídica poderá ser intimada no domicílio de seu representante legal. Parágrafo 8º. Estando a parte estabelecida em local incerto, não sabido ou inacessível, ou ainda sendo infrutífera, a notificação na forma do parágrafo 2º, será feita nova tentativa, por meio de edital publicado na imprensa oficial, e no sítio eletrônico do órgão ou entidade pública responsável pela instauração e julgamento do par, contando-se o prazo para a apresentação da defesa a partir da data de publicação do edital. Parágrafo 9º. As sociedades sem personalidade jurídica serão intimadas no domicílio da pessoa, a quem couber a administração de seus bens, aplicando-se, caso infrutífera, o disposto no parágrafo 8º. Artigo 15. Durante a instrução processual, a comissão responsável pelo par pode produzir as provas que reputar necessárias, para elucidar os fatos em apuração. Artigo 16. Na hipótese de a pessoa jurídica requerer a produção de provas em sua defesa, a comissão processante apreciará a sua pertinência em despacho motivado e fixará prazo razoável, conforme a complexidade da causa e demais características do caso concreto, para a produção das provas deferidas. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica poderá requerer todas as provas admitidas em direito e pertinentes à espécie, sendo-lhe facultado constituir advogado para acompanhar o processo. Parágrafo 2º. Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, provas propostas pela pessoa jurídica que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Artigo 17. Tendo sido requerida a produção de prova testemunhal, incumbirá à pessoa jurídica juntar o rol das testemunhas no prazo de defesa e apresentá-las em audiência a ser designada pela comissão, independentemente de intimação, e sob pena de preclusão. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto credenciado, que tenha pleno conhecimento dos fatos, munido de carta de preposição com poderes para confessar. Parágrafo 2º. Verificando que a presença do representante da pessoa jurídica poderá influir no ânimo da testemunha, de modo a prejudicar a verdade do depoimento, o presidente da comissão providenciará a sua retirada do recinto, prosseguindo na inquirição com a presença de seu defensor, fazendo o registro do ocorrido no termo de audiência. Parágrafo 3º. As testemunhas arroladas pela comissão serão convidadas a depor, mediante ofício, que mencionará dia, hora e local de comparecimento, aplicando-se, subsidiariamente, o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Artigo 18. Concluída a instrução, a comissão elaborará relatório final, que observará os seguintes requisitos. Inciso 1º. Descrição dos fatos apurados durante a instrução probatória. Inciso 2º.
detalhamento das provas, ou de sua insuficiência, bem como apreciação da defesa e dos argumentos jurídicos que a lastreiam. Inciso 3º. Indicação de eventual prática de ilícitos administrativos, cíveis ou criminais por parte de agentes públicos. Inciso 4º. Caso tenha sido celebrado acordo de leniência, indicação do cumprimento integral de todas as suas cláusulas. Inciso 5º. Análise da existência e do funcionamento de programa de integridade, e. Inciso 6º. Conclusão objetiva quanto à responsabilização, ou não da pessoa jurídica, e, se for o caso, sobre a desconsideração de sua personalidade jurídica, sugerindo, de forma motivada, as sanções a serem aplicadas. Parágrafo único. Uma vez elaborado o relatório final, a pessoa jurídica acusada será intimada para apresentar alegações finais, no prazo fixado pela comissão, que não poderá ser inferior a 10 nem superior a 30 dias. Artigo 19. Apresentadas as alegações finais ou decorrido o prazo previsto no artigo 18 sem a sua apresentação, os autos serão encaminhados à PGE para, no prazo de 30 dias, apresentar manifestação quanto à sua regularidade e à observância do devido processo legal administrativo. Parágrafo 1º. Após a manifestação da PGE, os autos serão devolvidos à comissão, para encaminhamento do processo à autoridade competente para julgamento do par. Parágrafo 2º. Nas entidades cuja representação judicial não seja atribuída à PGE, a manifestação de que trata o caput ficará a cargo dos respectivos setores jurídicos. Artigo 20. Após o cumprimento das providências previstas nos artigos 18 e 19, os autos do par serão encaminhados à autoridade julgadora para decisão devidamente motivada com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, a qual deverá ser proferida em até 30 dias. Parágrafo único. A pessoa jurídica será notificada, na forma do parágrafo 2º do artigo 14, da decisão prevista no caput, que também será encaminhada à SCGE e à PGE. Artigo 21. Na hipótese descrita no parágrafo 2º do artigo 1º, sendo distintas as autoridades competentes para julgamento, o processo será encaminhado primeiramente àquela de nível mais elevado, para que julgue no âmbito de sua competência, tendo precedência o julgamento pelo secretário de Estado. Seção 2ª. Da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 22. Na hipótese de a comissão, ainda que antes da finalização do relatório, constatar suposta ocorrência de uma das situações previstas no artigo 14 da Lei Federal nº M. 2846, de 2013, dará ciência à pessoa jurídica, e intimará os administradores e sócios com poderes de administração, informando sobre a possibilidade de a eles serem estendidos os efeitos das sanções, que porventura venham a ser aplicadas àquela, a fim de que exerçam o direito ao contraditório e ampla defesa. Parágrafo 1º. A intimação dos administradores e sócios com poderes de administração deverá observar o disposto no artigo 14, bem como conter, resumidamente, os elementos que embasam a possibilidade de sua desconsideração. Parágrafo 2º. Os administradores e sócios com poderes de administração terão os mesmos prazos previstos para a pessoa jurídica no artigo 14. Parágrafo 3º. A decisão sobre a desconsideração da pessoa jurídica caberá à autoridade que instaurou o par e integrará a decisão, a que alude o artigo 20. Parágrafo 4º. Os administradores e sócios com poderes de administração poderão apresentar recurso administrativo da decisão, que declarar a desconsideração da pessoa jurídica, observado o disposto no capítulo 4º.